Noite, aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário neste curso de introdução, melhor, introdução não, de grego clássico e koiné no nível avançado, grego 5. Eu estou aqui com os alunos Edwina Vieira, Viviane Cordeiro, Jordi Prince, Gabriel Caroba. Estamos aqui trabalhando com o método Atenásia no capítulo 23. A gente fez a prova parcial há pouco tempo, até hoje à noite, a prova. Depois, se alguém quiser pedir para fazer alguma segunda chamada, alguma coisa assim, tem que falar comigo. Então, estamos aqui no capítulo 23. O título do capítulo é Hezbollah, que a gente pode traduzir como uma coisa como invasão, a invasão. Está falando sobre como a Ártica foi invadida por Esparta e pelos seus aliados, né, durante a Guerra do Peloponeso. Tem um gráfico aqui que explica aqui os movimentos, né, durante a guerra. E aqui, ou melhor, um gráfico, um mapa, né? Aí você pode identificar alguns lugares, né, como a Atenas, ou aqui uma planície, a planície Trísia. Aí aqui você tem o demo de Arcana. A gente chama de Arcana ou Arcane? Arcanas? Eu não lembro agora como é que a gente chama o demo. Se a gente chama de Arcanas, talvez seja Arcanas. Aí aqui temos Noé, que vai aparecer na história. Aí aqui Megara, aqui você vai ter Corinto, Eleusis também vai aparecer aqui no texto, na história. Então aqui apareceu aqui essa frase aqui, né? Reatikege temnetai hipoton polemion. Aí aqui o que é reatikege, gente? Como é que vocês traduzem? Reatikege. A terra mais clara que o mar. Sim, sim, no mapa o mar está em cinza, né? E a terra está branca. Sim, mas aqui o que eu estou querendo chamar é que Reatikege é para ser a terra ática ou a terra da Ática, né? Aí aqui, isso, a região ática, a terra da Ática, né? A terra ática. Aí esse Temnetai, lá embaixo, você vai ter ele, né? Assim, né? Esse verbo temno, que significa cortar, devastar, né? E aqui está na voz passiva, Temnetai, a terra da Ática é devastada, né? Temnetai, Hipoton polemion, pelos inimigos, né? Aqui é o agente da passiva, Hipoton polemion. Aí aqui ele dá aqui outros verbos aqui como, deixa eu ver aqui, epexercomai, que é um composto de epi, ercomai, que vai com dativo. Eu marcho contra, né? Eu ataco. Catedzomai é de catar, e edzomai, e tem uma coisa como eu me assento, eu faço acampamento, né? Aí perioral eu
não dou atenção, eu negligencio, eu desdenho, né? Dá a ideia de olho ao redor, olho por outro lado, né? Aí, da internet aqui caiu. Boa noite aí, Daniel. Boa noite, Daniel. Gente, aqui a internet caiu um pouquinho. Eu vou mudar aqui Boa noite, pessoal. pro meu celular para ver se eu consigo ficar até o final. Sim, eu tava mostrando aqui o perioral, né? Que é tipo, eu olho ao redor, né? Mas não é nesse sentido de olhar ao redor, é no sentido de eu ignoro, né? Eu desdenho, eu negligencio, né? Tá dando para compreender? É uma combinação de peri e roral, né? Aí temos o tato, né? Que é alguma coisa assim como posicionamento, né? Eu me posiciono, né? Não é, eu organizo, eu disponho em ordem de batalha, eu coloco, eu ponho. Isso vai dar para o tato vai dar para a gente sintaxe, que é a ideia de você colocar as palavras juntas. Dá também tática. Tudo bem? Então essa ideia de posicionar, de colocar em fileiras, né? Aí Temenor vai dar a ideia de cortar, de devastar, né? Que a gente viu, já falei já, né? Aí aqui vai aparecer pra gente reaitia, a culpa, a responsabilidade, a causa, rodemos, o povo, né? Também pode ser assim um vilarejo, né? Uma coisa assim como município, né? E também vai dar a ideia de demo, né? Que é uma divisão que havia, né? É, na, na região da Ática, né? Hezbollah é invasão, repeira é a tentativa, né? O teste. Reprosbolé seria o ataque. Refrurion seria Refrurion seria a guarnição, apesar de que eu não entendo muito bem o que é uma guarnição. Vocês sabem o que é uma guarnição, gente? Deixa eu ver, pesquisar aqui o que é guarnição. Pessoas que ficam num determinado lugar. Sim, mas aqui eu tô vendo que tem a ideia de força de defesa ou ocupação, né? E é tipo uma fortaleza, um posto, né? Um corpo de soldados que defende um posto, uma fortaleza, né? Uma fortaleza, um forte, um posto fortificado. Tudo bem? Eu tava pesquisando aqui aí aqui ele botou Tocorion,
que é assim, não é o país, porque tem um, é, um, é, um sufixo, né? Que deixa a palavra no neutro, no gênero neutro, né? Como se fosse um diminutivo, né? Não é o país, não é a terra, é um lugar, um distrito. Aí tem o Rocoros, que é mais assim, né? O mais para lugar, né? Mais para país. Aí aqui adjetivos tem epitédeios. Epitédeios é amigavelmente. E vai com infinitivo. Aí tem os três gêneros, né? Epitédeia, epitédeion. E dá também a ideia de adequado, né? Adequado para, né? Amigável, mas também adequado para. Aí também esse advérbio aqui é hyper, onde, aqui é para ser traduzido como onde. Aqui ele classificou como advérbio, né? Mas também pra gente também funcionaria como uma espécie de pronome pronome relativo, né? Aí aqui conjunção ropoter quando, ropotan, que vai com um subjuntivo. A gente já viu já isso aqui já nas outras aulas, né? Esse ropotan, né? O ropoter dá mais a ideia assim de só quando, né? E aqui o ropotan dá a ideia de sempre que, né? Em qualquer tempo que, né? Aqui os adjetivos e substantivos próprios. Hayarkanai, Tonarkanon, que é arcanas, eu acho. Deixa eu ver como é que o Márcio colocou. O Márcio colocou acarnas. Acarnas. Então é acarnas. Pode ser acarnas ou acarnes, eu acho. Acho que combina mais com acarnas. Aí Roi Acarnés, Tonacarneon são os habitantes de Acarnas, ou acarnenses, né? Roi Acarnés, Tonacarneon, que é o nome de uma peça também, de uma comédia, né, de Aristófanes. Tudo bem, Edwin. Aí aqui, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom aqui. Alguém tá podendo usar o microfone para poder ler aqui? Eu posso ler. Opa, pode ler, Joel. Quem vai? Joel? Posso ler. Então, por favor, Joel, comece. Pode stratos ton Peloponnesion oion aspicitutes Attices oinoem proton hyper emelon esbalen caihos e cathezonton prosbolas pares queuadzonton to teihei oi somenoi mechanais te kai aloi protoi egar oinoe né? Ursa en metoriois te atiques kai boiotias et te histo kai autoi
frurioi hoi Athenaioi Croton popote polemos genoito. Taste un prosbolas pares que o adzonto kai alos en dietrixtan chrono peri aute aitian te uk olige archidamos laben autu hoigar Athenaioi panta esse comizonto en toi tronoi tutoi. Então, sei lá, tá bem pequenininha aí pra citar. Não, mas foi tranquilo. Aí aqui ele deu aqui tes atiques, na Ática, como se fosse um genitivo de lugar, dando a ideia de lugar, né? Isso aqui é uma novidade pra gente, genitivo de lugar. Prosbolas, toi, teikei, poiesomenoi, seria um participo futuro expressando propósito, né? Fazer, né? Para fazer ataques à muralha, né? Que mecanais, né? Seriam máquinas de guerra, né? Seriam, deixa eu ver como é que o menino botou aqui, mecanismos de cerco, né? Vocês entendem, né? O que seria eu não sei o que é que eles já tinham lá. Eu tenho um livro ali que eu acho que deve ter os desenhos, mas deve ser assim são para serem. Deixa eu ver o que é que eles já tinham nessa época. Eles. Emboscada, professor? Não tem nada a ver. Não. Seriam assim coisas para poder assim. Atacar por sobre uma muralha, né? Aí seria na Idade Média aqueles trebuchets e aquelas histórias gigantes. Isso, mas eu não sei o que é que eles já tinham nessa época, né? Eu não sei o que é que eles já tinham durante a guerra do Peloponeso. Teríamos que ver assim. Eu tô procurando aqui, mas assim, não tá fácil. 500 antes da Era Comum, né? 500 antes de Cristo. Isso. O que é que se já tinha assim desses? Sim. Tô vendo aqui. Eles tinham. Era assim um negócio que parece uma torre com rodas e que eles usavam para poder subir, né, por dentro para poder atacar a muralha. Tem um negócio também que parece uma casinha, outras coisas com rodas. Porque seria complicado mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Para a apresentação. Aí aqui, deixa eu ver aqui. Tenho que botar Rapaz, isso é bem avançado para 500 anos antes de... Não, mas tem sim, olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Eu tô vendo. Dá pra ver, dá pra entender. Aí, na outra página tem mais. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui.
aqui, aí aqui a casinha que eu tô mostrando aqui, ó, tá vendo? E aqui uma espécie de uma... Estilo aquelas coisas de Senhor dos Anéis, Game of Thrones, né? Sim, verdade. Mas você tem que ver o que é que eles tinham, porque aqui esse livro, ele é só Grécia, então ele não vai colocar assim coisas de Roma, tá entendendo? Aqui é um ariete, né? O primeiro que eu mostrei eram 3 tipos de arietes. E aí também assim aqui tá assim como é o nome disso aqui? Basculante. E aqui torre móvel. Aí vocês viram o trireme, mas o trireme vocês já conheciam, né? Aí aqui tem uma besta assim para lançar flechas metálicas, uma velocidade e potência elevada. Então esse aqui era o tipo de coisa que eles tinham na época, né? Pronto. Para não dizer que eu não mostrei, né? Eu acho que ficou gravado. Pronto. Eu não sei se eu tenho esse livro em PDF, depois eu vou ver se eu tenho. O nome dele é A Grécia Antiga, Grandes Civilizações do Passado. Ele era uma coleção que foi lançada que tinha várias... tinha o Egito, tinha Roma. Na biblioteca da Casa de Cultura tinha completo. Mas eu lembro que eu comprei esse aí lá uns 15 anos, 16 anos atrás. Faz tempo. Mas continuando aqui. Aí o que ele falou mais aqui? De outra aloitrópoi, de outra maneira, né? Aí metorios, que seriam as fronteiras, né? Limites. Aí eteteikisto é o mais que perfeito de teikizo, tendo sido fortificado com uma muralha. Aí autói seria não sei o que, né? Eu não sei bem, não lembro direito aqui. Deve ser frurioi, na guarnição, né? Como a frurioi, como a guarnição, ropote polemos genoito, onde ocorria a guerra, né? Aí aqui dá a ideia de... Como tá no optativo, pode dar a ideia também de sempre que ocorria guerra, né? Whenever a war occurred. Aí... Alos. Aí de outro modo, contrariamente, em diatripsan, né, em diatribo, esse aqui seria em diatribo, né? Aí eles gastavam, eles desperdiçavam Alten, isto ela, né, a cidade, né, de Enoé. Em português é Enoé. Aí
autu, isto é, do desperdício de tempo lá. Vamos ver se a gente consegue traduzir isso aqui. Aí, isso aqui ficava-se alguma coisa como... Eu estava tentando traduzir antes, né? Deixa eu ver como é que ficou. Ficava alguma coisa como assim. E assim, espera, deixa eu subir aqui. Rode stratos ton Peloponnesion proion afficetotes atikes eis oinoen proton. Aí seria alguma coisa como... E o exército dos Peloponésios avançando chegou a Enoé da Ática. Proion é avançando, a Fiqueto chegou, né? Tes Atiques da Ática eis Oinoen, Enoé Proton, primeiro, né? Heiper, onde, né? Onde pretendiam invadir. E assim que se acamparam, preparavam-se para fazer ataques à muralha com máquinas, né, e de outro modo, pois Enoé, estando nas fronteiras da Ática e da Beócia, tinha sido fortificada, e os próprios atenienses a usavam como fortaleza, sempre que surgia uma guerra. Portanto, preparavam os ataques e, além disso, perderam tempo ao redor dela. E Arquídamo recebeu não pouca culpa por causa disso, pois os atenienses recolheram tudo para dentro dos muros durante esse tempo. Então eu li aqui uma tradução meio por alto aqui do texto. Tem alguma coisa no texto aqui que ficou difícil de entender, gente? Tudo tranquilo? Então a gente pode prosseguir? Pronto, vamos para o segundo parágrafo. Começando aqui, quem pode ler o segundo parágrafo? Ele está quebrado. Eu posso, voltei. Por favor. Epeidementa e prosvalontes tei oinoe kai passam ideam teirasantes ukedinato helen hoite atenaio uten epekerikeuonto putobe hormesantes apautes ecepalon estenatiquem regeito de archidamos lacedaimoniam Basileus. Isso, deixa eu ver se eu ajeito aqui porque estava meio... Pronto. Aí ele deu pra gente, né, aqui ideia como forma, modo, sorte, né? Mas normalmente a gente traduz como forma ou como ideia, né? Lá no Platão às vezes se traduz como ideia, mas seria a tradução mais básica seria um forma, né? É um negócio que você vê, né? Isso. Usa qual os dois? Ideia e forma? Sim, sim, sim. Aí aqui eu estou estranhando só esse sorte, mas acho que é uma coisa mais do inglês, né?
Aí ele deu também Epequerikeonto. Estavam enviando embaixadores para fazer propostas de paz. Aí a tradução que deixa eu ver aqui como é que é. A tradução ficou alguma coisa assim como: no entanto, depois que atacaram Enoé e tentaram toda forma de assalto e não conseguiram capturá-la, e como os atenienses não enviavam nenhum embaixador pedindo paz, partindo dali, invadiram a Ática e Arquídamo, rei dos Lacedemônios, os liderava. E tem outra coisa aqui que ali falou em... Ele deu aqui como embaixadores, né? Mas no texto, esse verbo aqui tem um radical de arautos. Então é como se fosse não enviando nenhum arauto, né? Teve alguma outra palavra que chamou a atenção de vocês? O parágrafo foi pequenininho, né? Vamos aqui. Aí aqui ele dá uma figura das ruínas de Eleusis. Eleusis é famosa pelos mistérios, né? Pelo o culto às deusas, né? Representando, né, a fertilidade, a vida e a morte. Mas nesse momento aqui dessa guerra do Peloponeso também vai ser um lugar importante. Quem pode ler, gente, o parágrafo? Por favor. Vai o texto menor autónomo, Eleusina, Caico, e o eu como cartas o X essa questão deve demorar cai categoria está todo de Eloy Santo como de Leguei de Odi Nobre Toya
Petsienai, pai. Peperi, periopsenai, terminou. Chega para o psicólogo no meio dessa coisa. O que foi? Chega para o psicólogo no meio das ideias. Quando eu estava precisando terminar, ela continuava. Sim, mas você terminou a frase? Melhor, o parágrafo? Parar terminei. Ah, tudo bem. Aí Então, tem quem periopsestai, terminou. sim, agora eu ouvi o finalzinho. Aí ele deu aqui calumeno, que é chamados, né? Tá no plural, né? E tá no. Parece estar no genitivo plural, né? Mas tá assim, basicamente é chamados, né? Aí ele colocou assim chamados, né? Exaltou, ele colocou como nisso ou lá. Aí, emeinantes, ele colocou permanecendo, os permanecentes, os que permanecem lá, né? Aí, roses machen, para a batalha. Aí, tus atenaios epexienai, que os atenienses marchariam contra ele. Tengen terminomene, aí ele botou assim, que a terra estava sendo devastada, ou o fato de que a terra estava sendo devastada, né? Aí a tradução ficou alguma coisa assim como deixa eu ver aqui, e acampando devastaram primeiro Eleusis e a planície Triásia, depois avançaram até chegarem a Carnas ou a Carnes, o maior lugar da Ática entre os chamados Demos, e instalando-se nele, estabeleceram acampamento e permanecendo por muito tempo, devastaram-no. E disse que Aquídamo, com a seguinte intenção, permaneceu em ordem de batalha ao redor de Acarnas e não desceu para a planície naquela invasão, pois ele esperava que os atenienses sairiam para lutar e não permitiriam que a sua terra fosse devastada. E essa tradução que eu falei para vocês aqui não está assim letra palavra por palavra, né? Por exemplo, eles aqui está assim, não, eu falei não permitiriam, mas não ignorariam, né? Não iriam ignorar, né? Não, devastada, né? A terra. Legal que aqui tem um legetai. Esse legetai aqui é um sujeito um sujeito indefinido, um olhar desatento, né?
indiferente, com desdém, né? Permitir. Aqui tá mais para permitir, tolerar, né? Uhum. Aí aqui eu tava dizendo assim que me chama a atenção aqui esse legetai, que é um disse, né? Disse. É um sujeito indefinido, né? Quem é que diz? Né? Disse, alguém diz, né? Que com esse plano, com essa ideia, né? Com essa intenção, né? Com a seguinte intenção, porque também tem assim o toiade. Isso pode ser, é dito, né? Mas o problema é que não está no passado. Aqui está no presente, né? Legetai. Então seria disse. Pode ser dito, né? Faz sentido também, o mesmo sentido. Tem que prestar atenção aqui também com Gnomei Toyaider. Com tipo, a seguinte intenção, com esta intenção, esta opinião, este plano, né? O Arquidamo, né? Ele manteve, né? Manteve, né? Ao redor, né? De Arcanas, né? A batalha, né? Permaneceu, né? Ao redor de Arcanas, a batalha. Em ordem de batalha, né? Esse Taxamenos, né? Permaneceu em ordem de batalha, né? Taxamenos Emena permaneceu em ordem de batalha, né? Em ordem para a batalha, né? Esmaken, Hos Esmaken, né? Ao redor de Peritestas Arcanas, Eston peidion Ekeine tes esbolei Ucatebe, né? Não desceu, né? Ou não, para aquela planície, né? Para invadir aquela planície, pois esperava que os atenienses atacassem, né, e não ignorassem, né, não tolerassem, né, a sua terra, a terra, né, sendo devastada. Teve mais alguma coisa que chamou a atenção de vocês aqui, gente? Tudo bem, Paulo. Oi, Daniel. Só o Legetai, só para ver se eu entendi, é o disse com 2 S ou é o disse com a ênclise? Com a ênclise. Ah, tá. Valeu. Fica mais fácil dizer é dito. É dito que com esta intenção Arquidamo, né, ao redor de Acarnas para a batalha em ordem permaneceu ou permanecia ou, permaneceu e para a planície aquela invadir, né, a invasão, né,
para a invasão daquela planície, não desceu. Para a invasão daquela planície, não desceu. Aí esperando, aí o que mais que aqui no começo chama alguma atenção? Então aqui não desceu a planície naquela invasão. Pode ser. Não desceu para a planície naquela invasão. Fica melhor. Porque separa, né? Porque aqui está no um conjunto, né? Estopedion e Ekeinei Tei Esbolei. É um outro conjunto, né? Alguém pode ler esse outro parágrafo? Posso ler, professor? Por favor, Gabriel. Peide un autor es leucin kaitor triacion pedion uk apnetesan. Eiran epoieto peri ahanas catemenos e epexias. Oi horroros epitedeos efaineto extrapodedeusai ama de renomice dos arneas mega meros pontas tesporos prisfilioi gar oplitai gemontos u periopsetsai das fetera diasteiromena ala promesse cai tus plantas esmarrem. Isso, muito bem. Aí aqui ele deu apentesan de apantal, mais dativo. Eles foram encontrar, né? Catêmenos sentando, né? Acampado, né? Isto é, acampado. Ramamen, Ramade, ao mesmo tempo. Enstratopedeusai, para acampar, né, em algum lugar. Trihilioi, 3.000. Tais fetera diafteiromena, que a sua própria propriedade estava sendo destruída, ou as suas próprias coisas estavam sendo destruídas. Esse sfetera é como se fosse um pronome, né? Que é para eles, né? Aqui tá, aí tá tipo no como se fosse as deles. Aí aqui estavam sendo destruídos, né? Sendo destruídas. As deles sendo destruídas, né? As coisas deles sendo destruídas, né? Aí Hormesei se apressariam, né? Hormesei aqui seria se apressariam ou lançar-se-iam. Aí tus pantas, todos, né?
Também, porque faz sentido, incitariam, mas eu acho que o problema é porque dá uma ideia de. Não tem uma forma passiva, mas dá meio que uma ideia de se incitariam, né? Aí então aqui continuando aqui. A tradução desse parágrafo aqui, a tradução que eu tinha feito antes, ficou alguma coisa como portanto, como eles não vieram ao seu encontro, eles os atenienses, em Eleusis e na planície Triásia, ele fazia uma tentativa acampando ao redor de Acarnas, se eles sairiam para lutar, pois por um lado o lugar lhe parecia adequado, né, para acampar, e por outro lado ele julgava que os acarnenses, sendo uma grande parte da cidade, pois somavam 3.000 hoplitas, não permitiriam passivamente que os seus próprios bens, né, suas próprias coisas, fossem destruídas, mas impulsionariam, né, incitariam, né, também todos os outros para a batalha. Ah, sim, porque tem o todos, né? Na verdade era o todos. Incitariam todos para a batalha. Então, na verdade, combinou, incitariam todos, incitariam tus pantas eis machen. Aí aqui, deixa eu ver aqui, teve mais alguma coisa que chamou a atenção, gente, no texto? Aí aqui apareceu aquela palavra lá do epitedeios, né, que é apropriado, né? Ephineto parecia, né, epitedeios, né, apropriado, né? Estratopeideusai, né, para acampar, né? Aí Ramade, ao mesmo tempo, né, pensava, né, enomidze dos acarneas, que os acarnenses mega meros ontas, meros aqui é uma parte. No grego moderno isso aqui vai virar o banheiro. Uma das palavras para o banheiro. É um. Como é que é tipo. A gente fala assim. O reservado, né? Como é que a gente diz assim? Aí aqui sendo uma grande parte, né, da cidade, 3.000 trichilioi gar hoplitai egenonto, sendo, né, isso aqui a gente tem que trazer mais ou menos como sendo, né? Sim, um cômodo à parte. O periopsestai não tolerariam, né, as suas próprias coisas, né, sendo destruídas, mas incitariam, né, todos para a batalha. Aqui tem um peira, né, uma tentativa epoieito, né, fazia uma tentativa, né, periacarnas, né, ao redor dos acarnenses, catêmenos, né, acampado, né, e epexia sim, se eles sairiam, né, epexia-se para lutar, né, epexia-se, né.
Bom, aí aqui a gente vê que isso aqui foi adaptado de Tucídides, né, do livro 2, do 18 ao 20, né, sobre a Guerra do Peloponeso. Aí tem aqui uns verbos aqui para a gente rever. Airo, né, que é levantar. Diafteiro, que é destruir. Egeiro, que é acordar, né. Aí tem umas palavras aqui que tem a ver, né, com o contexto, né, como política, demagogo, retórica, democracia, monarquia, tirania. Aí essa aqui eu não sei se a gente tem não em português não. Oclocracia, o governo da multidão. Deixa eu ver aqui se o Márcio colocou. Oclocracia é o governo da plebe, uma coisa assim. Autonomia, né? Aí aqui ele começa a falar do discurso indireto com infinitivos. Aí ele diz que a gente já viu com Roth e com Ross, e mais um indicativo, né, lá no capítulo passado. E que o discurso indireto pode ser expresso também com infinitivo. Aí ele fala que o sujeito dos infinitivos é diferente daqueles do verbo principal. E está no acusativo. Então ele dá o exemplo. Ropater moi efetoneania toigeronti silepsetai. O pai disse para mim que o jovem ajudaria o velho. Ajudaria ao velho. Aí aqui você tem o disse, né, que está é o verbo principal. O sujeito do disse é o pai, né? O pai, moi, para mim, disse, ou dizia. Aí, toneania está no acusativo, porque ele é o sujeito de silepsestai. Silepsestai é de silambano. Vocês lembram lá do começo? Silambano, que tinha o Xantias, o Diceópolis. Então, o pai disse para mim que o jovem ajudaria o velho. Aí aqui o toneania está no acusativo, que ele é o sujeito do verbo no infinitivo. E o toi geronti está no dativo. Aí aqui ele continua falando que os tempos do infinitivo no discurso indireto em grego são os mesmos, é o mesmo que o tempo do verbo no discurso original ou no discurso direto. Aí, por exemplo, no exemplo acima, o discurso direto teria sido Roneanias toi geronti silepsetai. O jovem ajudará o velho. Com o futuro do indicativo, o qual se torna futuro do infinitivo no discurso indireto. Silepsetai. Silepsetai vira silepsestai. Vocês estão vendo a diferença? Esse aqui está no... acho que é o futuro do infinitivo. E aqui está no futuro do indicativo. Silepsetai. Ajudará. Aí o nominativo, né? Sujeito nominativo do verbo no discurso direto, Roneanias,
está no nominativo, se torna o sujeito no acusativo do infinitivo, no discurso indireto. Ton neania, ton geronti slepsestai. Que o jovem ajudará o velho. Depois, aqui ele está falando aqui que no inglês, né, se usa, né, se usa um verbo modal, eu acho. Porque ele está dizendo a leading verb, eu não entendi. Depois de um leading verb no tempo passado. Aí. Seria verbo principal, não? Era para ser o verbo principal, né? É mesmo, eu tô confundindo. Porque eu estranhei porque eu queria que fosse main. Entende? Aí o leading eu estranhei. A nomenclatura. Eu normalmente vejo como main. Aí aqui, leading verb, então aqui é o verbo. Depois de um verbo principal no passado, né? Então, aqui que o jovem ajudaria o velho. Acho que o que ele está querendo dizer é só que porque a gente pode dizer assim, diz, né? Aqui no comecinho poderia ter um exemplo com diz, né? Fecim, né? Teria que ter um exemplo com legei ou fecim. Tá dando para entender? Se tivesse, né, mas não, tá F, né? Então tá no passado. Então quando a gente vai traduzir, né, pro português, a gente diria assim, a gente tem que dizer ajudaria, né? Ajudaria. Disse que ajudaria. Mas se fosse diz que se fosse diz-me, eu não sei por que ele fez esse comentário, não ficou claro. Deixa eu ver aqui lá se o Márcio esclareceu. Márcio botou assim: o sujeito nominativo do verbo no discurso direto é roneanias, passa para o acusativo, sujeito do verbo no infinitivo, no discurso indireto, toneania, toi geronti, si lepsestai. O jovem ajudará o homem, na verdade é o velho, né? Ou depois do verbo principal no tempo passado, que o jovem ajudaria o ancião. Assim, então se for sim, é porque literalmente isso aqui é ajudará. Não. Literalmente não. Isso aqui, literalmente, é alguma coisa como há de ajudar. Aí, se a gente fosse colocar, porque aí ficaria dando a ideia de porque é um futuro do infinitivo, né? Há de ajudar. Mas aí
quando a gente põe o verbo de dizer no passado, a gente não pode dizer assim, há de ajudar. Ou teria que dizer haveria de ajudar ou ajudaria, né? Uma coisa assim, né? Tudo bem? Aí aqui, vamos ver aqui como é que se o Márcio continua nos ajudando aqui por só mais um minutinho. Quando o sujeito do infinitivo é o mesmo do verbo principal, ele não precisa ser expresso em grego, mas pode ser fornecido em português. Por exemplo, Roneanias moiefer toigeronti silepsestai. O jovem disse para mim que ele poderia ajudar o ancião. É o mesmo sujeito, né? Aqui o sujeito da principal é o mesmo aqui da subordinada. Então, se a gente tirasse ele, ficaria assim: o jovem disse para mim que poderia ajudar o ancião. Então, fica em grego e em português a gente consegue deixar implícito, mas você pode colocar o ele, né, para manter mais claro, né? O jovem disse para mim que ele poderia ajudar o ancião. Lembrando que aqui tem esse poderia, porque o Márcio está traduzindo do inglês, mas poderia, na verdade, poderia deixar que a tradução ajudaria, né? Também, né? Ajudaria, né? O ancião, o velho. Tudo bem? Aí, se o infinitivo... Aí, acho que agora a gente vai concluir e deixar... Não, espera, deixa eu terminar aqui a B. Os exemplos da B. Se o sujeito de infinitivo é o mesmo que o do verbo principal, ele é expresso ou modificado por um adjetivo ou particípio que estará no caso nominativo. Por exemplo, Roneanias moiefer autos toigeronti silepsestai. O jovem disse para mim que ele mesmo ajudaria o ancião. Então você não tem que colocar no acusativo, né, o autos. Você deixa no nominativo. Aí para poder dizer ele mesmo. Roneanias moiefer oikade epanelton toigeronti silepsestai. O jovem disse para mim que, tendo retornado para casa, ajudaria o ancião. Epanelton não precisa estar no acusativo, ele fica no nominativo, né? Ele tá aqui ele está aqui, né? Fazendo referência ao sujeito que está implícito, né? Aqui não está expresso, né? Na verdade, está implícito porque já foi expresso aqui no começo da frase. É o mesmo da oração principal, né? Então, por isso que o autos pode ficar no nominativo e o epanelton também pode ficar no nominativo, porque ele está concordando com esse primeiro aqui, sujeito que apareceu expresso. Ele não vai concordar com o sujeito implícito, que poderia estar no acusativo. Aí a gente dá uma olhada na C amanhã. Tudo bem, gente? Tchau.